filósofo pré-socrático Anaximandro de Mileto foi, no século VI a.C., o primeiro a estabelecer uma relação entre a ordem social e a ordem no mundo das coisas, entre a ordem política e a ordem do não humano. A noção de cosmos havia surgido antes dele, apenas aplicada à ordem do mundo humano, do Estado e da comunidade. Anaximandro projetou para fora do campo social a noção de cosmos. Essa noção passou, a partir de então, a designar também um ordenamento do próprio universo como um todo. Para o filósofo, também no universo deveria prevalecer o princípio da isonomia, ou seja, haveria uma conexão jurídica pela qual, ao longo do tempo, as coisas, hoje diríamos a biosfera, refletiriam de forma problemática as injustiças cometidas no mundo social. Qual a natureza dessas injustiças? O filósofo estava se referindo à chamada pleonexia, ou seja, o desejo ávido de alguns por terem mais coisas do que o que lhes deveria caber. A experiência política, isonômica, da lei do direito, deveria ser o fundamento da existência do mundo social, mas também do mundo cósmico. Esta é a interpretação do pensamento de Anaximandro, apresentada pela helenista Werner Jaeger, em sua grande síntese de 1933, muito antes, portanto, que a questão do meio ambiente aparecesse como problema público. Impressionante é esta antecipação filosófica secular da articulação entre a ordem cósmica e a noção de justiça. A sugestão de que a desordem cósmica, ou seja, a injustiça na ordem cósmica e o subsequente perecimento das coisas decorreriam da concentração das coisas não humanas em poucas mãos humanas. Os sinais de desordem no mundo cósmico, tais como os hoje registrados pelos seguidos relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, resultariam da avidez com que determinados atores econômicos se teriam apropriado de uma parte maior do planeta do que aquela que, por justiça, lhes deveria caber. Esta filosofia pode ajudar a entender o fenômeno das mudanças climáticas como resultado de uma desigualdade de poder sobre os recursos do planeta. Mas ela contribui igualmente para se entender a política como um espaço do combate às desigualdades sociais e ambientais. Ela sugere, por outro lado, que as políticas de enfrentamento da crise climática devem passar pelo combate às desigualdades sociais. Os membros da coalizão negacionista que se instalou no poder no Brasil não leram Anaximandro, mas eles têm mostrado que sabem que, para manter seu poder sobre partes do planeta maiores do que por justiça lhes cabe, importa desqualificar a esfera política, desmontar as instituições de controle ambiental e abrir espaço para o exercício direto da força sobre os grupos sociais que mais sofrem com os danos ambientais de seus negócios. Comunidades indígenas, quilombolas e moradores das periferias nas cidades. A liberdade que as grandes corporações têm de produzir desigualdade é causa importante da manutenção do modelo predatório de desenvolvimento. Isso porque, enquanto for possível concentrar o poder sobre as águas, o ar e os sistemas vivos e destinar os riscos e danos aos mais pobres e não brancos, nada tenderá a mudar no modelo de desenvolvimento e continuará avançando à fronteira do agronegócio e da mineração. Nada tenderá a mudar também do ponto de vista dos projetos urbanos e de localização de infraestruturas que deixam de atender e penalizam moradores das periferias urbanas. Se a desigualdade ambiental é que permite que o capitalismo extrativo se expanda sem freios no Brasil e no mundo, o combate a esta desigualdade, é o que sugere a filosofia de Anaximandro, é o caminho para frear a trajetória da locomotiva do progresso rumo a um possível colapso. Não será, por certo, suficiente puxar o freio e reduzir a velocidade, mas será necessário mudar a direção do trem do desenvolvimento. Esta é a questão que hoje propomos ao debate na presente sessão livre. Como fazer políticas ambientais que combatam a desigualdade e, ao mesmo tempo, alimentem um processo de reconstituição da esfera política. Como ligar a remontagem das políticas ambientais à montagem de uma política democrática.
Então, essas perguntas, né, desafiantes, que o professor Henrique conclui a sua fala inicial. E já passando aí a bola da vez para dialogar com esses questionamentos, está contigo a palavra, Raquel. Bom, queria agradecer, né, a presença de todas e todos vocês, a honra de partilhar essa mesa com o Aurélio e com a Juliana, duas pessoas muito importantes na minha trajetória intelectual, e o professor Henrique, claro, né? Eu vou falar aqui alguns elementos de um texto que eu e a Juliana Malerba, também doutora aqui pelo IPUR, construímos de uma análise comparativa entre a antipolítica ambiental do governo Trump e a antipolítica ambiental do governo Bolsonaro, né? E a gente analisa as afinidades existentes entre elas, as principais alterações, né, em ambos os governos. A gente identificou, a partir dessa pesquisa, 4 grandes semelhanças. A primeira delas seria a deslegitimação dos órgãos ambientais e das agências reguladoras, a desregulamentação e o enfraquecimento da fiscalização, a violação dos direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais, e a perseguição política de servidores e cientistas ligados à área ambiental, né? Bom, a gente, né, não precisa se demorar na análise de como o atual governo empreendeu a destruição do Sistema Nacional de Meio Ambiente e todo esse esforço organizado contra esse aprendizado em políticas públicas ambientais, né? Embora haja críticas anteriores, né, de outros governos à condução da política ambiental, nada se compara ao caráter explícito de um antiambientalismo racializado nos discursos e nas práticas estatais do atual governo, né, de Jair Bolsonaro. E também a desestruturação dos mecanismos de participação da sociedade civil na proteção ambiental. Esses pontos seriam específicos do atual contexto, né? E por mais que seja específica a nossa conjuntura, esse processo de desmonte não está restrito só no Brasil, né? A política antiambiental do Bolsonaro se assemelha em muito à realizada sob o comando do Donald Trump em 2017 e 2020 nos Estados Unidos, né? A agenda desregulatória de Trump, o desinvestimento na EPA, né, que é a agência ambiental deles, no escritório de justiça ambiental, provocaram um drástico retrocesso da política ambiental nos Estados Unidos. E embora, bom, a gente está falando de um país que já foi governado por George W. Bush, né? Então, assim, e outros, Ronald Reagan. Mas os pesquisadores norte-americanos dizem que mesmo que houvesse cortes orçamentários, flexibilização de leis ambientais, muitas críticas à suscetibilidade das agências ambientais e de planejamento aos interesses das corporações, eles dizem que a velocidade, a ambição e o alcance dos esforços da administração do Trump para conter o trabalho regulatório excedem o que os seus colegas republicanos já tinham, né, executado. É uma influência aberta foi uma influência aberta e sistemática das indústrias nos conselhos consultivos, nas ordens executivas, nas nomeações políticas. E, bom, o que teria a ver com as lutas e direitos territoriais que o Henry apresenta nessa fala inicial dele, que certamente o Aurélio e a Juliana vão perpassar nas falas deles. Duas deputadas indígenas à época, a Joênia Wapichana, que ainda é, né, e a Deborah Haaland, que agora é secretária do Departamento do Interior do governo Joe Biden, acho que ainda é, né? Escreveram, em 2020, uma reflexão sobre a ação desses governos, tanto Trump, tanto Bolsonaro. Toda essa desregulamentação serviria para atender a agenda do setor extrativo do agronegócio e da mineração, né? Então, elas identificam esse ponto de contato, né?
Dentre as afinidades que a gente selecionou, eu vou focar aqui nessa fala, para não me delongar muito, na deslegitimação dos órgãos e agências socioambientais e na perseguição política aos servidores e cientistas da área ambiental. A desestruturação das agências ambientais nos Estados Unidos e no Brasil iniciou-se pela indicação de pessoas que defendiam agendas absolutamente opostas a essas pastas, né? Desnecessário, prescindível a gente falar da figura do Ricardo Salles aqui, né? Que com certeza todos conhecemos muito bem, ex-diretor da Sociedade Rural Brasileira e etc. E, bom, a gente sabe que não foi preciso extinguir o Ministério do Meio Ambiente, né? Era só destruí-lo por dentro. O primeiro diretor da Agência de Proteção Ambiental norte-americana, na gestão do Trump, foi o Scott Pruitt, entusiasta da indústria de petróleo e gás e negacionista climático, que ele já tinha processado a EPA 14 vezes pelas regulações relativas a emissões de gases de efeito estufa quando ele era procurador-geral de Oklahoma. Bom, em 2019 ele foi substituído por Andrew Wheeler, que era um lobista da indústria do carvão. Né? Um outro lobista do setor de energia e agronegócio, o David Bernhard, foi nomeado por Trump para secretário do Departamento do Interior, que tem várias decisões importantes nas questões ambientais, territoriais. E além de vários outros exemplos de lobistas de indústrias petroleiras, de mineração, de carvão, como atuantes na direção desses órgãos reguladores. O que o jornalista Eric Lipton chamou que os regulados tornaram-se os reguladores. Né? Bom, isso impactou numa série de leis e instruções normativas aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também para flexibilização e destruição mesmo do aparato ambiental. Bom, e a perseguição política aos servidores e cientistas da área, né? A gente viu no Brasil uma série de servidores que trabalham em órgãos ambientais, ICMBio, IBAMA, no caso a FUNAI também, né? E que foram ameaçados, constrangidos, criminalizados. No caso, o Ricardo Galvão é o caso mais exemplar, né, que a gente tem na questão da demissão, né, que ele foi demitido do INPE devido à divulgação dos dados de desmatamento. Tem outros casos também, né? E nos Estados Unidos, também há diversos relatos e já análises de como isso também foi sistemático lá, né? O assédio moral contra os funcionários públicos e pesquisadores das agências ambientais dos Estados Unidos durante a gestão Trump foi muito divulgado, inclusive uma associação, a União do Union of Concerned Scientists, que é uma organização não governamental que analisa e produz muitos materiais sobre a atuação de cientistas e, enfim, a defesa da ciência engajada publicamente. Ela acompanhou sistematicamente as atividades do Departamento do Interior e verificou uma série de restrições e perseguições à atuação dos profissionais deste órgão, né? Então, desde interromper pesquisas em andamento, a pedido da indústria extrativa, criou um clima de medo e intimidação, e eu cito aqui, né? Eles fizeram um survey com os vários funcionários servidores públicos da área ambiental, do Departamento do Interior, e grande parte deles apontaram altos níveis de censura e autocensura de questões científicas consideradas politicamente controversas, principalmente aquelas relacionadas às mudanças climáticas. O termo mudança climática nem poderia aparecer. A administração do Trump também suspendeu a coleta de dados e de pesquisas realizadas pelas agências federais que identificavam os maiores riscos ambientais nas comunidades negras, indígenas e latinas. A EPA e as autoridades do Texas não permitiram que a NASA coletasse dados sobre a poluição atmosférica dias após o furacão Harvey destruir diversas instalações de indústrias petroquímicas em Houston, causando a emissão de poluentes tóxicos em quantidades maiores
que afetam desproporcionalmente as comunidades negras que residem ao lado dessas plantas industriais, né? A pressão exercida pelas corporações também, né, é um marco importante. E isso não é novo, isso não é do governo Trump, isso não é do governo Bolsonaro, de forma alguma. O Stuart Kirsch diz que é uma prática recorrente do capitalismo neoliberal, e outras várias pesquisas mostram e revelam isso, né? Que para evitar esse escrutínio público sobre as atividades empresariais e impedir demandas regulatórias, as corporações, então, pressionam o governo para bloquear investimentos e pesquisas que ofereceriam evidências científicas dos danos que elas causam, né? Mas esse fenômeno também ganhou uma proporção maior em ambos os governos. E no caso do governo Trump, o que aconteceu, por exemplo, na EPA, na era Trump, um processo de institucionalização de uma ciência desregulatória. Que seria isso, né? Então, assim, é um anticientificismo, é um negacionismo junto com o esforço de uma produção de uma ciência que promova a desregulação. Então, então você concentra esforços para a produção de evidências científicas que favoreçam, que coloquem em dúvidas os impactos das corporações, né? A ponto de um diretor do Departamento de Interior dizer que, assim, a interrupção, né, de pesquisas, principalmente relacionadas aos impactos da extração de carvão, né, os impactos na saúde respiratória da população. Havia várias pesquisas em curso, e essas pesquisas foram desfinanciadas, foram paralisadas, né? E aí esse diretor do Departamento do Interior disse que a ciência era uma coisa de democrata, né? Bom, para resumir, um levantamento que o Washington Post fez, apenas nos 2 primeiros anos de gestão do Trump, mais de 1.600 cientistas, majoritariamente das áreas de ciências sociais, conservação do solo, hidrologia, que trabalhavam no governo, deixaram os seus cargos. E foram substituídos por quem? Boa parte não foram substituídas e outras por cientistas que, de alguma forma, tinham vinculação com a indústria, né? Bom, e aqui no Brasil a gente viu também o desmantelamento dos colegiados participativos, né? A destruição dos mecanismos de participação da sociedade civil. E isso tudo, para fechar, né, provocou a violação sistemática dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, né? Isso a gente viu claramente no Brasil, em que nenhuma terra indígena seria demarcada, toda a violência contra os territórios quilombolas. Mas nos Estados Unidos também, diversas decisões do governo Trump envolvendo povos indígenas, então desassistência com relação à Covid-19, a retomada da construção do oleoduto Dakota Access, provocando graves violações dos direitos dos povos indígenas de lá, né? A aprovação para a realização de leilões no Ártico, né? No Refúgio Nacional da Vida Selvagem, que impacta diretamente os direitos dos indígenas que vivem no Alasca, né? Bom, isso tudo, né, todas essas semelhanças, elas têm relação com a destruição dos espaços de uso comum, dos direitos desses povos e comunidades, né, de uma certa forma de fazer um antiambientalismo de resultados, o Henry diria, né? Mas eram só elementos iniciais que eu gostaria de compartilhar com você e passo a palavra. Obrigada. Obrigada, Raquelzinha. Semelhanças que não são aleatórias, né? Mostram a conexão entre os vários processos. Agora, por favor, Aurélia. Para mim é uma super oportunidade de voltar a ter contato com vocês e também de estar conversando sobre um tema tão importante e tão atual, né? Estamos vivendo e lendo a todo dia e assistindo a toda hora. Eu vou tentar falar um pouco a partir da pergunta que o Henry fez, né? De uma das perguntas das duas, né? E a pergunta que eu vou me ater mais é essa:
como fazer políticas ambientais que combatam a desigualdade e, ao mesmo tempo, alimentem um processo de reconstituição da esfera política. Eu acho que o Henry, quando faz essa pergunta, né, nos coloca a todos e todas aqui no momento que nós estamos vivendo, né, de reconstrução, de transição do governo Bolsonaro para um futuro governo Lula. E o que é interessante é que nós estamos falando sobre isso agora, quando está ocorrendo uma COP de clima, né? Uma COP da Convenção Climática, que, vamos dizer assim, parece um pouco este debate, não é, que se tem lá. Em que sentido que eu estou dizendo isso e também aproveitando o que a Raquel já falou anteriormente a partir de pesquisa, né? Nós vemos lá diferentes atores políticos que globalmente estão se posicionando nesses termos, né? E no caso específico do Brasil, o que a gente vê também, né? A gente vê uma COP que pela primeira vez tem uma representação mais forte ainda, comparada com a última que já ocorreu isso, né? De uma delegação indígena, de lideranças indígenas e também de quilombolas, né? E aí a gente tem uma novidade, não é, que foi ensaiada na última COP, mas que só nessa foi afirmada. Então, a gente tem, pela primeira vez, não é, os chamados povos e comunidades tradicionais com uma representação forte, falando sobre clima a partir do olhar de direitos, né? Então, isso que a gente está ouvindo e assistindo lá. Por que eles falam e como eles estão falando? E aí também é um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção e que também tem a ver com uma menção que a Raquel fez, né? Pela primeira vez também nós vamos ter uma bancada indígena com mais de um ou mais de uma, né? A gente teve um lá atrás, né? O Juruna, depois a Joênia, e aí agora são 5, 4... né? E com duas lideranças muito fortes que são Sônia e Célia, né? Então que também acentua um ponto, não é, do que o Henry mencionou aqui, não é? Como trabalhar a agenda ambiental, a agenda de direitos com a agenda da representação política, né? Então, o que nós estamos assistindo? Nós estamos assistindo à construção disto, né? Da afirmação da política, né? Por esses movimentos e por essas representações, né? E isso é uma situação única, né? Em que nós estamos vendo acontecer. Como também nós estamos vendo uma situação que é muito importante de ver um governo que ainda não tomou posse, que vai ter uma visibilidade muito maior nessa COP que o governo atual, né? E também com a perspectiva do anúncio na própria COP do Ministério dos Povos Originários, né? Que é uma resposta à parte, não é, do que Raquel chamou a atenção da desconstrução ocorrida, tanto no âmbito das políticas como no âmbito da política, né? Então tudo isso daí, eu acho que é uma super oportunidade a gente ver a atualidade de se estar conversando com isso. Para tratar disso, né, eu vou pedir só um pouquinho de paciência para a gente voltar atrás, 30 anos atrás, um pouco mais de 30 anos atrás, para falar um pouquinho do contexto da redemocratização, da Constituição de 88, da Rio 92 e o que vem depois disso. E por que eu proponho isso? Eu proponho isso porque eu acho que, no caso do Brasil, o Bolsonaro... né, isso nós conversávamos, né, Raquel, agorinha, e isso talvez seja uma diferença em relação à situação do Trump, né? No caso do Brasil, eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro, a partir dessa agenda antiambiental, antidireitos, anti-ciência e todos esses antes aí, ele vem como uma reação aos avanços. Então, vamos dizer assim, é um retrocesso que é pensado, é uma desconstrução que é pensada em relação a avanço. O que não necessariamente é a situação norte-americana, né? Ou pelo menos os avanços lá talvez não tenham sido tão evidentes ou tão colocados, né? Então, só por isso que eu acho que vale a pena, também por isso, voltar um pouquinho atrás. Tá. E o que eu queria dizer, né? A gente voltando àquele momento. Naquele momento, né, o momento pré-Constituição de 88 e depois, o que a gente tem? A redemocratização do Brasil. Tá.
E essa redemocratização, e aí a gente está falando muito do âmbito político, da representação e de tudo mais, ela vem e ela vai se consolidar na Constituição de 88. E a Constituição de 88 é que vai pontuar em seus artigos a agenda de direitos e a agenda de direitos territoriais. Então, isso talvez seja a grande novidade da Constituição. E nesse mesmo período, a gente vê a constituição dos chamados grandes movimentos de povos e comunidades tradicionais. Hoje a gente chama assim, à época não, eram os movimentos dos povos da floresta. Então, todos esses grandes movimentos que a gente vê hoje como grandes atores políticos, eles estão se constituindo naquela época, naquele período. É de meados da década de 80 à primeira metade da década de 90. Então, é exatamente nesse período. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando o IPUR, que tem um movimento de atingidos por barragens, que nacionalmente vai estar se afirmando ali. A gente vai estar falando do movimento indígena articulado nacionalmente, né? A gente vai estar falando, né, com UNI, depois a COIAB, né? A gente está falando do movimento interestadual das quebradeiras de coco de Babaçu. A gente vai estar falando em todo o movimento, não é, que vai resultar na criação da CONAC, né, da Coordenação das Comunidades Quilombolas do Brasil e antes, não é, outras coordenações estaduais. A gente vai estar falando, não é, de uma série de movimentos, não é, de povos e comunidades tradicionais que vêm e que trazem a agenda territorial. E para não esquecer e para realçar, a gente também está falando do CNS com Chico Mendes, não é, que faz a formulação que vai ser exemplar para o que a gente está dizendo aqui. O que é? A partir da política ambiental, você pode e deve, principalmente para a Amazônia, mas não somente, né, você reconhecer os direitos territoriais de comunidades tradicionais, né? Então, o Chico Mendes que faz essa formulação e que produz uma política. Quando ele diz reforma agrária na Amazônia, é criação de reservas extrativistas. Veja que coisa bonita, atual e complexa. Ele está falando que a política agrária, ela devia ser solucionada com um instrumento de política ambiental, né? Isso daí, se hoje, né, pode parecer interessante, a época era revolucionário, né? Que você estava pegando e tocando em um assunto muito importante, né? É esse contexto, né, dessas afirmações todas que a Constituinte ela é feita e que a Constituinte tem um resultado muito importante, né? Tanto em relação aos capítulos de meio ambiente, quanto em relação aos capítulos que possibilitam, né, a afirmação da reforma agrária, quanto nos capítulos que dizem respeito também aos direitos de povos indígenas e de quilombolas. E abrindo espaços para a formulação como a do Chico Mendes, que vai ser regulamentada depois, tá? Então, isso daí é único, né? E isso é único aqui no Brasil, né? E não de outros países. E isso vai possibilitar a formulação de propostas, né, do ponto de vista ambiental, não só para o Brasil, mas para todo o planeta. Por quê? Voltando a Chico Mendes, né? Porque pela primeira vez se tratava, né, de áreas protegidas, né, como se trata internacionalmente, ou aqui no Brasil, de unidade de conservação, que não só elas permitissem, como elas fossem constituídas a partir da demanda das comunidades. Então, né, usando o termo da época, não eram áreas protegidas ou unidade de conservação sem gente, né, mas eram com gente, e o sujeito político são essas pessoas. Tá. Tudo isso daí para realçar um ponto que muitas vezes a gente passa rapidamente em termos da Constituição de 88 e que, a meu ver, é importante para esse debate que o Henry traz, né, da relação da política com política ambiental, políticas territoriais, que o que é? De um certo modo, eu acho que nós podemos ler a Constituição de 88 tomando emprestado as lentes da Nancy Fraser. Em que sentido a gente recuperar a Nancy Fraser para ler a Constituição de 88, né? A Constituição de 88 fez uma combinação muito interessante de políticas de redistribuição, ou como sanar, como resolver as injustiças relacionadas à concentração, pensando na redistribuição,
E aí, quando a gente está falando, né, de terra, território, de meio ambiente, né, a gente está falando o quê? De redistribuir para desconcentrar. Então, isso vai informar e reafirmar o Estatuto da Terra, reforma agrária e outras medidas em relação a isso. Então, ela trata disso e ela afirma isso. E, ao mesmo tempo, ela está afirmando o quê? O direito dos povos indígenas e o direito dos quilombolas a terem acesso a terras como territórios, né? Como áreas de uso comum, ou até áreas de propriedade comum, que são duas coisas diferentes, mas enfim, as duas coisas estão colocadas ali. Então veja, o mesmo quadro legal, o quadro constitucional, ele permitindo duas coisas que a Nancy Fraser vai tratar como duas coisas até que tem momentos e tensões entre elas, né? E ali isso daí está aparecendo junto, né? E aparecendo junto, e óbvio, não sem tensões, isso vai gerar tensões nas décadas posteriores, mas tensões ricas, né, que vão estar colocadas, né? E o que eu acrescentaria, né, também usando a lente da Nancy Fraser, né, o que ela fala também, né, se nós devemos pensar nas injustiças que dizem respeito a, ou que a gente deve tratá-las, né, utilizando instrumentos de redistribuição e instrumentos de reconhecimento, existe um outro também que é muito importante. E qual é esse outro? É o da representação. Numa cronologia dela, né? Essa aí viria por último, ela trata por último. E por que isso é importante? Isso é importante porque ela está tratando também de uma injustiça que tem a ver com representação política. E aqui eu acho que recupera também a pergunta do Henry, né? E também a Constituição e as medidas que são tomadas a partir daí. O que é, não é? Mesmo quando a gente está tratando do território, das territorialidades de tudo isso, o que a gente vê, né? A gente vê que o componente da representação, ele é relevante e ele vai estar colocado pelos movimentos. Então, o que é? Quando a gente vê agora, e aí eu volto àquela o primeiro parágrafo que nós conversamos aqui, né? Falando da Sônia Guajajara na COP, né? do protagonismo indígena de representação, das mulheres no parlamento, não é? Das demandas dos quilombolas de terem representação política no parlamento, a gente está tratando disso. E por que a gente está tratando disso? Porque isso está sendo colocado pelo movimento e isso vai ter efeito em toda essa conversa que nós estamos tendo aqui. Dito tudo isso aqui e considerando que houve um avanço, eu queria só compartilhar alguns dados sobre esse avanço. O avanço que eu vou só para o recorte temporal, tratando da Constituição de 88, né? E dos seus instrumentos criados com políticas públicas e os diferentes governos que se seguem, até o segundo governo Dilma. Até o primeiro governo Dilma, se quiser, porque também não altera muito em termos desse assunto aqui. Tá, o que houve durante esse período em termos de políticas de reconhecimento territorial, né? A gente chega no primeiro governo Dilma, não é, na Amazônia Legal, né, com mais de 158 milhões de hectares reconhecidos oficialmente como terras indígenas, reservas extrativistas, projetos de assentamento extrativistas e outras formas de acesso à terra como território ou de acesso aos recursos naturais como de uso comum. Isso é muita coisa, né? A gente sai de uma situação muito inferior, que esse número ia ser algo como 30 milhões de hectares, alguma coisa assim, para 158 milhões de hectares. Isso daí, a gente está só tratando, não é, de terras comunitárias, terras que têm sujeito político, né? Que tem comunidades que demandam e que vivem lá, etc. Se nós acrescentamos a isso as unidades de conservação de proteção integral, as que não tem gente, né, Parque Nacional e tudo isso, a gente chega a mais de 200 milhões de hectares. Se a gente considera que a Amazônia tem 550 milhões de hectares, a gente está tratando de uma parcela considerável da Amazônia. Para reafirmar que o que nós assistimos, e ainda estamos assistindo com o Bolsonaro, não é? O que é? É uma reação a isso. Então, com idas e vindas, com problemas de governo a governo, tudo isso, houve um avanço excepcional na garantia de direitos territoriais a povos e comunidades tradicionais no Brasil. Eu levanto só um porém, mas que isso mereceria uma análise
mais séria e mais acurada, mas só para mencionar. Avanço à exceção dos territórios quilombolas, né? E isso eu acho que deve ser mencionado para ser tratado depois, né? Então tá, desses 158 milhões de hectares que eu estou mencionando aqui, menos de 1 milhão de hectares no mesmo período foi reconhecido como território quilombola. E infelizmente, até o presente momento, isso aumentou só 400 mil hectares, então nada em relação à demanda. Mas isso é um assunto importante a ser considerado. Agora, tomando esses dados gerais, a gente vê, então, que tudo isso, né, que tudo que Raquel já mencionou do Bolsonaro e tudo isso, é o seguinte, olha, veja, existe uma racionalidade na desconstrução que está sendo feita, que é uma desconstrução para se reagir a isso. Tá. Um primeiro olhar rápido é o seguinte, todas essas terras, aí eu acrescento as unidades de conservação de proteção integral, elas foram colocadas fora do mercado de terras. Então, essa é a medida mais rápida e mais óbvia. Quando você cria, né? Quando você está reconhecendo uma terra indígena, você está tirando aquela terra indígena do mercado de terras, né? Quando você faz um assentamento de reforma agrária por meio da criação de lotes, né? Redistributivo, não, você não tira. Você está passando por uma transição, né? E tudo isso, mas aquela terra pode voltar ao mercado de terras. Agora, esses 200 milhões de hectares, não. Eles estão fora do mercado de terras. Então, e isso daí gera uma série de demandas, né? Óbvias, né? Expansão de agrobusiness e outros, né? Sobre o mercado de terras, sobre as terras, né? Como mercadoria. Então, então a gente vive uma situação dupla, né? Que a gente tem, vamos dizer assim, e isso é uma das críticas que a CNA faz, né? É que no Brasil tem um comunismo em relação a isso, sim, né? Concluindo, tem uma desconstrução, né? Que visa atingir a isso, né? Um outro nível também relativo a isso, que é muito importante, que o que é, né? Mesmo para essas terras, buscam se encontrar formas de elas estarem a serviço ou abertas ao mercado, mas não mercado de terras. Então, por exemplo, né, quando se trata de mineração em terras indígenas, né, ou de garimpo em terras indígenas, que não é nem mineração, que era a proposta do Bolsonaro, o que é? É fazer com que essas terras, mesmo que estejam fora do mercado de terra, o seu subsolo esteja no mercado, né? Ou até mesmo e outras commodities, né, que estão colocadas, né, sub a terra ou sobre a terra também, né? Então, tudo isso vem em função disso. Tá. E para concluir, para aí a gente abrir para depois estar conversando, né, as medidas básicas, né, que o Bolsonaro toma, né, e Raquel já enumerou e já pontuou várias delas, né, a gente pode dizer, não é, que tem um conjunto que tem a ver com alteração da legislação. Então, tudo aquilo da Constituição e de legislação infraconstitucional que foi criado ao longo dessas décadas por diferentes partidos políticos, mas a partir das demandas, né, existe uma desconstrução disso. Então, por isso que nós vemos, né, na Câmara e no Senado uma série de projetos de leis que são de desconstrução, de desregulamentação, como Raquel já mencionou, né? Então, quando a gente pega na agenda dos direitos indígenas, direitos ambientais, direitos dos quilombolas, né, a gente vê isso, né? Marco temporal, né? Isso está na ordem do dia, né? Quando a gente vê também o projeto de lei para mineração / garimpo em terras indígenas, idem, né? E vários outros. Então, esse é um nível. O outro nível, o que é? Do orçamento público. Então, qualquer análise orçamentária, não é, que se faça do governo Bolsonaro, dos 4 anos, né? Veja, não que os governos anteriores fossem excepcionalmente incríveis em relação aos orçamentos destinados a essa agenda, mas é inacreditável, né? Chega a zero, né? Assim, tem certas ações que não existem. Desapropriação de terras para quilombos, nossa, é inacreditável. E assim vai, né? Então, o orçamento também virou uma peça muito importante, né? Um outro ponto também, desestruturação dos órgãos, né? Que também é um ponto que Raquel já mencionou, né? Então, a gente vê, né, desde a FUNAI, ICMBio, né, INCRA, né, todos os órgãos executores dessas políticas. Então, tudo isso daí para dizer que, sim, não é frente a todo esse retrocesso, né? Que é um retrocesso que é construído como política, né?
este momento agora é um momento de uma transição que nós podemos considerar que uma parte dela, não é, tem a ver com reconstrução. Não é nem exatamente com afirmação de novas demandas, tudo isso. É de uma reconstrução de algo que já existia. Né? Tá. Para encerrar mesmo, né, e aí depois a gente pode falar um pouco mais, né, a gente vê também nisso, tanto na ação que o Bolsonaro teve, como numa reconstrução, que em certos casos pode ser muito rápida, é a questão, a gente pode dar como exemplo o Fundo Amazônia, né? Então, o Fundo Amazônia, né, que durante o período do Bolsonaro, né, ele foi congelado, ele deixou de existir. Então tá, o Fundo Amazônia, o Lula, antes de tomar posse, ele já vai retomar nesta COP. E isso vai estar sendo anunciado. Então tem certas medidas que são rápidas, né? Outras não. Né? Outras não, são muito mais lentas, né? E para encerrar com um olhar otimista, né, é um otimismo que tem a ver com algo que também ocorreu nesses últimos anos e que durante o governo Bolsonaro isso não diminuiu. O que é, não é? A estruturação e a institucionalização dos movimentos sociais de povos e comunidades tradicionais. Eu ousaria dizer que eles estão mais estruturados hoje que, por exemplo, no período do governo Lula. Não é? Pasme, mas é. Então, eles estão mais estruturados e eles estão mais ativos e, se a gente lembrar bem, foram esses movimentos de povos tradicionais e tudo isso que primeiro tomaram as ruas para combater o Bolsonaro. Não foram os outros movimentos, né? Então, a gente vê aí como que uma síntese de tudo isso. E um outro ponto também é o seguinte, né? Quando a gente vê que nas bancadas do parlamento hoje, né? Que é uma bancada também, que a gente vai ter ao mesmo tempo a representação do que há de pior, não é? Do fundamentalismo e tudo que diz respeito a isso no parlamento, com nomes muito fortes, mas ao mesmo tempo nós vamos ter também novos representantes e uma representação política direta desses povos, como nunca antes a gente teve. Então, isso também eu acho que dá uma esperança grande para a gente pensar nessa transição que foi anunciada, eu acho, na pergunta que o professor Henry fez. E obrigado e perdão pelo tempo, que eu sei que eu passei um pouquinho. Bom, 10 minutos. Boa tarde, uma alegria rever tanta gente querida, amiga aqui nessa plateia também. Então, assim, né, só partilhando um pouco da própria dimensão do negacionismo, eu vou começar me referenciando em Ailton Krenak, quando foi perguntado, né, sobre negacionismo climático, qual era a posição dele, né? E ele vem lembrar que a máquina negacionista sempre esteve ativa e produzindo narrativas que fossem convenientes, como as que tentaram justificar a escravidão, o genocídio, o nazismo, a instituição de um poder inquestionável dos Estados nacionais. O desenrolar da história construiu um protocolo ocultista e negacionista, onde ser cínico não é um defeito, é uma habilidade, permitindo que líderes de países ou organizações possam se pronunciar com informações que contrariam todas as evidências. Então, o uso reiterado da mentira como se fosse verdade, da repetição, da inversão de sentidos, né? A ideia de negacionismo associada a um processo de representação desconectado da realidade dos fatos, que hoje a gente chama muito de dissonância cognitiva, né? Que é a expressão que está na moda, ela é parte antiga, né, da estratégia de poder do sistema capitalista, né? O seu poder de utilizar a língua para naturalizar opressões, de garantir a adesão de massas à autoridade política instituída, já também é um fenômeno estudado por vários autores aí que por exemplo, já trataram da relação entre língua política e autoritarismos e totalitarismos em outros momentos históricos. Hoje, o que teria, né, de nuances, de particularidades nisso que a gente chama de fenômeno negacionista? Primeiro, ele atinge uma outra proporção, né? O seu uso, ele está mais associado a um negacionismo de base anticientificista, né, assim, um ataque direto, por exemplo, à ciência, articulado a grupos de extrema-direita e que tem seus holofotes voltados, sobretudo, para a negação do aquecimento global, das mudanças climáticas e da relação humana, da responsabilidade humana sobre isso, né?
Mas mesmo esse negacionismo, essa estratégia, ela também já é fruto de décadas passadas, né? E a gente lembra dos estudos apontando a responsabilidade da indústria do tabaco, por exemplo, né? Desde a década de 50, tentando promover propagandas e contratando profissionais para deslegitimar cientistas que tentavam estabelecer a relação entre os impactos à saúde e o cigarro, e também, como já foi bastante pontuado aqui na fala de Raquel, esse trabalho, esse protagonismo das empresas ligadas aos combustíveis fósseis, né? Que se esmeraram em criar a chamada criação artificial da dúvida. Tem uma obra muito conhecida que é Os Mercadores da Dúvida, né? Que vão tratar desse processo, né? Que emerge, sobretudo, com mais intensidade nos anos 90, né? E os autores nesse livro apontam as estratégias que já estavam estabelecidas aí para, por detrás de uma dimensão de controvérsia científica, né? Assim, da área de controvérsia científica, o que era, senão, crenças, opiniões, estratégias políticas sem nenhuma base consistente, né? Então, você tinha estratégias ali, como essa estratégia de nivelar desproporcionalmente o debate, né? Como se os dois lados tivessem que opinar. Então, existe uma responsabilidade da própria imprensa e de alguns espaços institucionais em dar vazão a esse processo que ganha um gatilho sem consistência, né? Sem consistência, algumas vezes a gente chama de loucura, de delírio, mas tem espaço. A ideia conspiracionista, como se tratasse de complô para diminuir a liberdade de escolha dos cidadãos e o poder de empresas que beneficiam o povo. Né, o investimento na produção de profissionais especialistas para diminuir, né, para se contrapor ao trabalho, às pesquisas universitárias e dos centros científicos. Né? E como isso, para além do negacionismo climático, como a gente também pode pensar os negacionismos ambientais, né, da questão ambiental pensada de forma mais ampla e não só condensada na ideia de crise climática. Né? E aí eu vou retomar também as várias formas de captura da questão ambiental, desde quando a questão ambiental emerge como uma questão pública e a gente se localiza ali nos anos 70. Né? Você vai ter vários movimentos aí, né, que vão corresponder ao que a gente chama de ambientalismo hegemônico, que revelam, se não uma estratégia, né, de determinados atores, né, atores políticos, grandes atores econômicos, de capturar, né, de dar o direcionamento às bases do que seria essa chamada crise ambiental. Né? Então, esse ambientalismo hegemônico globalizado ancorou-se em discursos técnicos científicos, num suposto consenso em torno da ideia de crise e esvaziamento político dos conflitos ambientais, apostando nas saídas pela modernização ecológica para supostamente enfrentar a degradação sem ter que mudar seus processos produtivos. Operou com discursos como a sustentabilidade e a governança ambiental para garantir sua reputação. E aí, já dialogando com o que está muito presente no texto do professor Henry, né, que essa dimensão a negação da relação entre a questão ambiental e as desigualdades sociais, étnico-raciais, de gêneros, passaram a ser denunciadas pelo campo da ecologia política, pelos movimentos de justiça ambiental, né, justamente em torno desses negacionismos trazidos pelo próprio chamado ambientalismo hegemônico. Né? E aqui eu trago uma referência, né, de um livro que eu li recentemente, recomendo a todos ler, que é Por uma Ecologia Decolonial, de Malcolm Ferdinand, acho que muitos já leram, né, mas um livro belíssimo, né, em que ele, em sua proposta de ecologia decolonial, dedica uma boa parte de sua pesquisa para caracterizar esse ambientalismo assentado no habitat colonial, que trabalha com o imaginário da Arca de Noé e de uma política de embarque que simboliza, senão, essa recusa do mundo, essa alienação do mundo também. Né? Nessa política de embarque, o abandono do mundo, da terra e de suas múltiplas relações humanas e não humanas torna-se a condição do embarque e da sobrevivência. Contrapondo a imagem de nave-mãe, a do navio negreiro, lembra-nos, Malcolm, também da política do porão como representativa dessa linha traçada através dos humanos que recusa a alguns as mesmas qualidades que conferem a outros. O esforço do autor, afinal, é dar destaque às fraturas da modernidade que apartaram lutas antirracistas, feministas, anticoloniais do debate ambiental. Né? Trata-se também, e aqui eu trazendo uma outra dimensão da negação mais ancorada nas estratégias do controle corporativo, né? Trata-se também de denunciar as estratégias de negação de danos ambientais, de responsabilização, de mobilização de um discurso pseudocientífico,
para mostrar a ausência de nexos causais entre práticas produtivas e fenômenos de poluição, alterações ambientais, contaminação, morte. Um modelo de ambientalismo que se consolida na onda neoliberal e busca no fatalismo do crescimento econômico e do discurso técnico um álibi para minimizar suas práticas injustas e ocultar as violações. Que é conveniente com o fato de as políticas ambientais ocuparem no Estado um lugar de subordinação a outras políticas setoriais, e que permite que o controle de vastas extensões territoriais seja comandado por grandes corporações extrativistas. Nos territórios, forma-se uma via de mão dupla dos autoritarismos e de sufocamento da política para não dar espaço a controvérsias, aos questionamentos, para negar legitimidade e condição de sujeito de direitos a outros grupos, principalmente aqueles em posição subalterna. E aí tem mais a relação com a pesquisa que eu estava fazendo, que é essa dimensão, né? De como nessa via de mão dupla você tem um autoritarismo de mercado, né, que é explicitado nessa ideia da lógica gerencial e de mercado que migra para o Estado, né, que passa a pautar as decisões políticas do Estado, como também você tem um autorismo de Estado que migra para o mercado e que é incorporado pelas grandes empresas, né, para se comportar nos territórios como se fosse um legítimo ator, né, das razões de Estado, como se pudesse enunciar as razões de Estado. Então, assim, invoca-se a ideia do interesse público, do interesse nacional, para exercer um poder coercitivo, né, mostrando aí essa fusão, né, essa simbiose entre o que se chama autoritarismo de Estado e de mercado, que também acaba por sufocar isso que a gente chama de esfera política, né? E aí eu chamo a atenção disso porque também uma das outras estratégias de sufocamento, é o que a nossa querida Raquel aqui estuda bastante também, é essa dimensão da responsabilidade social corporativa, né, que se vale da precarização da presença do Estado, como uma estratégia também de legitimação das corporações, e ela também é despolitizante porque trata o outro não como sujeito de direito, mas como um beneficiário de assistência, né? Então, assim, você viola direitos e ao mesmo tempo beneficia, mas o outro não tem direito. Essa estratégia é a que tem sido mais utilizada pelas corporações que, há algumas décadas atrás, investiam muito no negacionismo climático, né? Então, assim, alguns estudos apontam, por exemplo, que os movimentos climáticos, né, os movimentos que estão antenados aí com a luta contra as mudanças climáticas, eles deveriam estar mais atentos a essa atualização, a essa mudança na articulação do discurso das corporações, que elas não investem mais, como antes, na negação da crise ambiental, na negação da questão climática em si, mas investem mais na propaganda, né, do benefício que elas trazem para o relatório, para os territórios, na propaganda delas mesmas como agentes e vetores de justiça social. Como é que está o tempo? 5 minutos? E aí é o que se chama assim, deve-se investir na observação das táticas de atraso, que além dessa dimensão de estar atrelando a necessidade das corporações a uma ideia de justiça social e que os pobres seriam os mais prejudicados se eles tivessem que mudar as suas práticas ou recuar em alguns processos, também a dimensão da responsabilização individual, né, de que seriam a própria ideia da pegada de carbono, né, a ideia de que com disciplina pessoal, mudando hábitos individuais de consumo, você resolveria a questão climática. E no Brasil, como isso ancora, né? No Brasil isso ancora muito, acho que a Aurélio trouxe bem essa dimensão da força, da pujança, dos movimentos sociais mais ancorados aí na luta pelos direitos territoriais e ambientais, sobretudo nos anos 80, 90 no Brasil, tiveram uma presença forte aí na Constituinte. Então, assim, muitos falam que o negacionismo ele não esteve tão forte no Brasil até meados dos anos 2010, por aí, que um marco de uma presença forte, articulada, seria justamente o marco do Código Florestal de 2012, né? E ao contrário de um processo que aconteceu no mundo, que foi muito galvanizado pelas corporações de combustíveis fósseis, aqui foi capturado pela bancada ruralista, pela bancada do agronegócio, né? Que, ao lado de um discurso conspiracionista, ao lado de um discurso motivado pela desregulação ambiental, vai também criar estratégias junto à bancada evangélica para se formar o que se chama do antiambientalismo cristão, né? Que é formulado e pautado também nessa ideia de que essa dimensão, esses grupos, né, ambientalistas, eles na verdade são comunistas e ameaçam a civilização cristã porque o culto à natureza é um caminho para o paganismo, né? Então tem esse apelo também aí.
E é isso tudo que aporta no governo Bolsonaro, né? A diferença no governo Bolsonaro é que essa estratégia toda ela é alçada a uma política de Estado, a um regime oficial, né? O governo Bolsonaro, nessa estratégia de desmonte, uma reflexão que eu vinha fazendo era assim, a gente está projetando muito a problematização da questão ambiental em torno da atuação daqueles chamados agentes mais clandestinos, como madeireiros, garimpeiros, né, em cima de atividades que não são regulamentadas, digamos assim. Então, assim, tem uma trincheira aí do discurso da legalidade ou da ilegalidade que acabou sendo construída pela imprensa, pela mídia, como se fosse o cerne da questão ambiental, né? Como se fosse o cerne do problema ambiental, então criando um desvio, um falso antagonismo entre o que seria, por exemplo, a mineração organizada e o que seria um garimpo ilegal, né? Discussões que estão presentes nas discussões dos projetos de lei também, como também no próprio negacionismo, né? Não são mais as corporações que estão ali no governo sendo as portas-vozes diretas e abertas desse negacionismo exacerbado, representado pelas bancadas aí de apoio do governo Bolsonaro. Eu falo tudo isso porque um dos processos que eu tentei olhar mesmo foi a partir dessa invisibilização, dessa blindagem que as corporações tiveram, sobretudo nesse governo, né, porque encontrou nele agentes e porta-vozes diretos, sem peias mesmo, para defender seus interesses. Eu fui tentar entender as movimentações das corporações nesse cenário, dos flertes, né, com projetos e propostas fascistas, e a gente vai perceber, né, o quanto foi um governo oportuno, conveniente, né, nos bastidores bastante propício mesmo para as grandes empresas e, né, em algumas declarações que a gente vai cavando ali, muitos laudatários dessa simbiose entre o governo Bolsonaro e o mercado, e que atuou sobretudo via lobby, né? Via lobby, assim, a dimensão do lobby cresce bastante nesse governo, ele se organiza mais, o próprio lobby da mineração vai ter novas frentes no governo Bolsonaro. E como é que eles trabalham o lobby? Né? Um lobby através de grandes federações, onde o nome da empresa não aparece tanto assim, e que está por trás, né, de toda essa estratégia de desmonte, porque assim, não bastasse os órgãos públicos eles estarem esvaziados, militarizados, né, com forças que representam diretamente os interesses do agronegócio e da mineração, eles também são totalmente pautados no sentido de estar incorporando essa agenda do mercado e das corporações nos seus atos, né? Então, tudo isso que a gente viu de assédio, de perseguição, né? de instruções normativas que convergiam sempre para uma ideia de isso que a Aurélio traz, né? Assim, a meta das declarações que a gente via era vamos incorporar no mínimo 40% do território aqui ao mercado, né? Então, essa incorporação de terras ao mercado significava paralisação da demarcação dos territórios quilombolas, indígenas, paralisação dos processos de reforma agrária, conversão das terras públicas ao mercado privado através de uma política de regularização fundiária e de titulação e através de processos de regularização da grilagem. Ela trazia essa convergência que foi extremamente perversa, veloz e que, como dados, né, em termos de, a gente voltando a falar da política, de repercussão no território, são dados assim absurdos também, no sentido do quanto essa dimensão da violência nua e crua, dos assassinatos, né? O Brasil, por exemplo, ele desponta no ranking de ameaças e assassinatos de ativistas ambientais, de defensores de direitos humanos, o quanto cresceu nesse período, né? Eu vou encerrar aqui essa primeira fala para... Acho que a gente está numa perspectiva de... Teve as eleições, e as eleições tornaram um cenário um pouco mais dividido, né, nesse processo do que foi esse alinhamento completo do governo Bolsonaro, na medida em que o executivo mudou, né, o parlamento, a alteração não foi tão significativa assim, continua muito ruim para as pautas antiambientais. Tem uma plataforma chamada Farol Verde que faz essa avaliação e mostra, né, que no Senado, se a gente pensar na renovação das forças, estaria ali com em torno de 38%, acho que é 30%, no Senado 30%, na Câmara 40%, mas sem dúvida alguma o fato de o presidente Lula, né, ter vencido as eleições
ele vai poder ser maestro aí de alguma movimentação na Câmara e no Senado, que também, em torno de minhas perspectivas, depende muito da atuação dos movimentos sociais, dos movimentos ambientalistas, para saber se vai ser, para além da reconstrução, se vai ser avanço de novos passos também, porque a gente sabe das experiências anteriores dos próprios governos petistas que tem limites em relação ao que se chama de estratégia de desenvolvimento. É isso, desculpa pela demora, muito obrigada. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar vocês, né? Uma alegria ver novamente, né, e presencialmente a todos aqui. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para Raquel, né, naquela atualização que ela faz destas questões nos Estados Unidos. Aí você falou de uma ciência, né, uma ciência que está, uma ciência, digamos, da negação, né, uma sistemática. Mas eu gostaria de perguntar se, dentro desse processo, a ciência continua a ter um papel por parte dessa ciência da negação. Quer dizer, porque aí, como a Juliana também mencionou, né, há uma certa sistemática na responsividade, né, do capital, das empresas, que em alguns momentos da negação passaram para outros estágios, né, onde inclusive a ciência virou também um instrumento legitimador do seu poder. Tá? Então, queria saber se, inclusive nesse contexto de negação, a ciência ainda tem um papel, se você conseguiu, nessa pesquisa que você fez lá nos Estados Unidos, mas também, igual para a Juliana, gostaria de perguntar isso, que a ciência continua a ter um papel importante, inclusive, ou melhor, esse negacionismo tem sido comprado também pelas corporações para, inclusive, abrir mão da ciência como legitimador. Esse autoritarismo tira do lado a necessidade, inclusive, de procura de legitimidade. Em que momento estamos aí nesse processo? E para Aurélio, bom, eu estou da sua leitura, né, que você faz, inclusive da conjuntura atual, eu percebo, obviamente, um otimismo, né? Entendo que você identifica um processo de afirmação do ambiental e, portanto, afirmação da política por parte dos movimentos sociais. E eu gostaria de saber se talvez estamos diante do que na teoria dos movimentos sociais se conhece como uma oportunidade política para eles. Mas eu gostaria que talvez sua visão, entendendo que você conhece bastante da Amazônia, né? Saber se a gente, na escala regional, né, o que a gente poderia esperar. Né? Hoje, o presidente da Colômbia, na COP27, deu uma declaração, né, inclusive aguardando o Lula para falar de um trabalho conjunto pela Amazônia, que já tinha falado com Maduro, enfim. Quer dizer, parece o ambiental ele se coloca novamente como talvez uma potência muito grande para repensar os modelos de desenvolvimento, né? Mas o que a gente poderia esperar, inclusive talvez numa lógica decolonial, né? Se a gente poderia aspirar a algum assunto assim, já pensando em escala latino-americana. Obrigado. Bom, obrigado, parabéns. Gostei demais das apresentações, das falas. Também um pouco no mesmo sentido da pergunta do Edwin, um pouco eu pensava também isso de enfim, essa nova rodada assim pareceria como uma volta do 2002, 2003, assim um retorno dos governos progressistas. Quais seriam os limites, né? Porque a professora falou dos limites do Estado, né? E também ontem foi muito inspirador escutar a Agostinho na apresentação e ao professor Weiner também, quando falava nessa questão de que de não deixar, de não ceder a autonomia dos movimentos
para o Estado, né? Porque a gente conseguiu tomar o Estado, recuperar o Estado, mas não se der a autonomia, né? Essa é uma coisa que acho que é importante, né? Enfim, isso, fico assim também um pouco pensando se a gente vai repetir com os governos progressistas da América Latina mais uma vez o que já aconteceu, ou se a gente tem possibilidade de fazer uma transformação das bases do modelo produtivo, né? Tá. Eu também tinha uma questão para vocês. Eu achei muito interessante quando o Aurélio mostra a quantidade de terras, né, que foi retirada do mercado de terras e destinada a terras comunitárias, né? Mas como essas novas estratégias que a gente não está livre de riscos, né? De mesmo com o novo governo Lula, a mineração em terras indígenas, né? Isso não depende totalmente. E como que é essa conquista sobre o subsolo? E também talvez as estratégias de mercado de carbono, né? E o RED, esse domínio da atmosfera desses territórios. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, enfim, você que está sempre nesses lugares, né, nessas regiões. E para a Juliana, com relação a essas estratégias negacionistas das corporações, eu tenho observado também que muitas vezes, e eu acho que já começo até a responder a questão do Edwin, as empresas, elas, você menciona isso, né? Contratam, né, pesquisadores, cientistas, elas têm algumas estratégias, às vezes elas lançam mão de várias delas, ou às vezes elas focalizam em algumas específicas. Desde o processo ou assédio, né, contra pesquisadores, a gente viu no caso da Hydro, né, a mineradora norueguesa que chegou a tentar processar o pesquisador do Evandro Chagas, né, o Marcelo Lima, não processou porque o juiz não acolheu a denúncia de calúnia e difamação, porque por ele ter divulgado um relatório que mostrava os impactos ambientais, os danos que a emissão de efluentes da Hydro estava causando às comunidades ribeirinhas de Barcarena. Ele divulga isso numa coletiva, né, do Instituto Evandro Chagas, e a partir disso sofre inúmeras ameaças, né, e ameaças judiciais da própria empresa, né, uma certa perseguição. Então, acho que isso faz parte dessa estratégia também, se você entende que isso integra essa estratégia do negacionismo científico, mas ela também contrata, ela tem parcerias com a Universidade Federal do Pará, vários projetos, né? Ela contratou pesquisadores da Federal também, de um laboratório específico da Federal, agora esqueci qual era a universidade, Campina Grande. Bom, de qualquer forma, você tem estratégias que deslegitimam a ciência, Edwin, e estratégias que vão recorrer ao status que a ciência tem. Eu acho que ambas, elas, não há uma escolha apenas, né? Eu acho que elas vão usando várias dessas estratégias em diferentes campos e de acordo com os objetivos delas, né? Com relação ao que eu comentei da ciência desregulatória, é uma pesquisadora norte-americana, Mansfield, que ela vai falar que enquanto os críticos os críticos do governo Trump caracterizavam o governo como anticientífico, ela começa a ter ela vai ter um olhar que ela vai dizer, tudo bem, vários argumentos, várias políticas são, mas existe também um esforço para desenvolver um certo tipo de ciência, né? Porque ela vai analisar nos 3 primeiros anos como do governo Trump, como que a EPA lá, né, a Agência de Proteção Ambiental, introduziu e implementou novas estruturas para fazer análise de risco, análise científica de risco, mudando a forma como se avalia exposição, né, a perigos e os danos, né, e a danos químicos. Então, você também traz algumas mudanças, né, nessas análises.
E aí, bom, acho que é uma discussão profunda sobre o uso interessado dessa incerteza científica, né? Desse princípio da incerteza científica. Eu acho que eu não analisei o caso no Brasil, né? Mas eu acho que talvez a classificação dos agrotóxicos na Anvisa, eu acho que talvez a gente possa fazer uma análise nesse sentido também, né? Que não é anticientífico, mas que tipo de ciência se privilegia, né? Então, mais do que dizer se é ciência ou anticiência, que essa pesquisadora nos ajuda a pensar, é tornar explícito quais são os valores e os interesses daquela ciência que está sendo empregada, né? Enfim, aí era por aí a discussão que ela faz, né? Mas acho que é uma área de estudo a ser feita ainda no Brasil, né? Bem, eu agradeço pelas intervenções e perguntas, o Edwin colocou coisas super importantes. Eu acho que eu estou sofrendo de uma coisa meio assim, eu estou meio bipolar político, né? Às vezes eu entro num otimismo assim que eu digo, de onde eu estou tirando isso, né? E às vezes num pessimismo de, não, nada vai dar certo, né? Então, considerem isso do que eu vou falar agora, tá? Então, tá, partindo disso. Agora, pensando na Panamazônia, né, e aí nessas relações, né, nessa dinâmica do que está ocorrendo na região, né, vamos dizer assim agora, o que está ocorrendo na COP e tudo isso, né? Eu publiquei agora aquele textinho lá e tudo isso, né? Veja, nunca houve uma oportunidade tão grande do ponto de vista da cooperação internacional para os países panamazônicos como agora. E isso eu estou comparando com a época do PPG-7, que foi uma época áurea, né, vamos dizer assim, muito forte da cooperação, que começa em 92-4, de 94 e aí os próximos 12, 14 anos, né? E também do Fundo Amazônia na primeira parte, tá? Então, hoje tem uma oferta muito maior de recursos para a região, não é, e tudo isso. E um outro ponto importante que tem a ver, aí o Henry produz sobre isso e reflete sobre isso, né, e tem a ver com a ambientalização, né, mas também com a climatização, né, que não é nem a ambientalização, com a climatização das políticas territoriais, né? Esta agenda hoje, ela inclui a agenda territorial de povos e comunidades tradicionais, como nunca antes, né? Então, depois da Rio 92 e com o PPG-7, isso já existia dentro do PPG-7, mas em relação a indígenas, você tinha isso e um pouco também, e importante, em relação às resetes. Mas ainda assim, apesar de existir, ter sido importantíssima, né? Agora, mesmo do ponto de vista da leitura de um ambientalismo oficial ou de um ambientalismo das grandes ambientalistas, essa agenda agora ela já é parte, é um default, né? Ela está naturalizada como parte da conservação, parte da agenda climática, o apoio. Então, existem oportunidades que estão dadas e financeiras e de apoio à política em um momento que esses países estão sofrendo também com crises imensas, né? Crises fiscais muito importantes, como o Brasil e como outros países da região. Então, essa dinâmica é uma dinâmica interessante que eu vejo de oportunidades com todas as contradições, né? Também de um pedaço disso ter muito a ver com a criação o fortalecimento de um mercado de carbono, sim, né? Com várias contradições, mas isso está acontecendo e eu penso que isso é uma possibilidade grande, né? Os instrumentos que os países da região têm, como a ótica, né, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, tudo isso são muito débeis, são muito frágeis em relação a isso. Mas eu imagino, né, que com esses governos, aí eu diria assim, governo da Colômbia e governo do Brasil em relação à Amazônia, existe uma perspectiva muito boa, né? Eu acho que muito boa do financiamento de políticas, não só de projetos, e que tem a ver com essa agenda. Isso daí vai um pouco fazer face a uma dinâmica que estava ocorrendo, que era o quê? Diante da inapetência do governo federal aqui em relação ao Fundo Amazônia e outras cooperações, o que houve? Os governos estaduais da Amazônia aqui no Brasil, eles tomaram a frente, né? Então, hoje, a gente tem políticas estaduais que são ancoradas na cooperação, né? E que ocuparam espaço que não foi ocupado pelo governo federal. Então, isso aí ocorreu.
e também isso abriu muito, né, para apoios a instituições da sociedade civil, que foi interessante, né? Então, agora, a gente vai viver um momento de rearranjo de tudo isso, né? Tanto em relação ao Fundo Amazônia, as políticas do governo federal e tudo isso. Agora, eu vejo como uma perspectiva boa, assim, uma perspectiva boa em termos potenciais, né? De se ter um financiamento disto, né? Acho que, e volto a dizer, que principalmente, não é? E aí eu vejo assim, a Colômbia, eu acho que é uma super oportunidade. É uma super oportunidade para várias agendas. E inclusive a agenda que foi esquecida, ou abandonada, não reconhecida durante o período de virtuosidade, né? Dessas políticas de reconhecimento territorial, que é a agenda dos quilombolas ou dos palenqueiros, né? Mesmo fora da Amazônia colombiana, no Pacífico, né? Das comunidades negras e tudo isso, né? Porque isso daí a gente também está vendo algo que não ocorria no passado, né? Que é uma articulação dos movimentos, né? Vamos dizer assim, das comunidades negras rurais do Brasil e Colômbia, principalmente, mas não somente, não é, com uma vitalidade bem interessante, não é? E com perspectivas bem interessantes que estão colocadas para essa agenda. Voltando ao ponto, né? Só para, e aí de dados assim, para ver como é que a questão, não é, a questão dos quilombolas e das comunidades negras rurais são muito importantes e nas florestas e não foram atendidas, né? Então, o PPG-7, por exemplo, tinha componente para apoiar o que você quisesse em termos da diversidade de comunidades da floresta, né? De povos da floresta, exceto quilombolas. Você não tinha, né? Então você não teve, né? Era o residual do residual, né? E em termos das políticas públicas também, comparativamente, quando a gente vê a dinâmica, não é? Ou as políticas de reconhecimento territorial de quilombola, né? Então é a única política que exige o pagamento em dinheiro para o preço de mercado da área que é desapropriada, né? Então, vê, a política de reforma agrária, você tem uma TDA, um título da dívida que você paga, né, pela terra, né? A política indígena, né, de reconhecimento territorial de terras indígenas, né, é desapropriação sem pagamento, é uma expropriação. E a quilombola você tem que pagar em dinheiro a preço de mercado, né? Então, assim, então todos... Exatamente, né? Então, tem coisas assim... Isso só para dar um indicador, né? Vamos dizer assim. Então, tudo bem. Dito isto, eu acho que este momento agora pode ser um momento muito importante, inclusive para os grupos ou para os sujeitos políticos ou populações que não conseguiram se afirmar nesse processo do passado, por uma série de motivos que aí é um outro assunto. Mas, enfim, eu acho que sim, é uma super oportunidade para essa agenda e eu acredito muito que isso possa ocorrer, né? E inclusive para as universidades, né? Por exemplo, a UNAMAS, né? Que foi uma articulação em um momento importante das universidades dos 9 países panamazônicos, né? E isso foi operativo, né? E deixou de ser, né? Então, uma articulação de universidades atuando na produção de conhecimento, etc., na Panamazônia, né? E unindo essas duas coisas, o que dá um certo otimismo também para chamar, e aí eu repito aqui uma fala em um artigo do professor Gerson Baniwa, que é o primeiro antropólogo, professor do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, né? Então, isso aí eu falo muito feliz, assim, foi esse ano que ele assumiu na Universidade de Brasília, no DAN, né? Ele diz, e é algo que a gente pensa pouco sobre isso serve para quilombolas, etc., né? No Brasil, hoje, 10% da população indígena ou está ou passou pelas universidades. 10%, né? E aí o Gerson diz, o professor Gerson diz, né? Isso não é considerado como um fator político, né? Isso é fator político, isso é parte do movimento indígena. Para os quilombolas, a gente pode falar, eu não tenho o dado, porque não foi feito esse levantamento, né? Esse o Gerson que fez, né? Também é um número muito impressionante. Então, essa dinâmica dessa juventude que passou pelas universidades, que está associando o conhecimento tradicional com o científico, está voltando para os movimentos ou não, é também uma dinâmica incontrolável no sentido melhor que esse termo possa ter, né?
e que vai estar colocada aqui, né? E aí eu faço a ponte com a sua intervenção, né? Sinceramente, eu acho que nem o Estado foi tomado, que eu acho que esse governo vai ser um governo de supercomposições e tudo isso, e acho que teve uma curva de aprendizagem desses movimentos, né? Até a partir da própria prática deles. E aí eu volto, né? Principalmente o movimento indígena, mas não somente, né? Foram os que se mantiveram com uma autonomia importante, né? Mesmo durante o governo Lula e Dilma, né? Isso também ocorreu com muito peso e muito importante mesmo. Tá. Sobre o que é possível avançar ou resistir, não é? Aí, para encerrar aqui, e aí que a Raquel coloca também. Quando a gente pega, né, o que significa hoje manter, não é? O que se tem, manter no sentido de proteger de invasões, de garimpos legais, etc., etc., o que se tem de terra indígena homologada na Amazônia brasileira, a gente está falando de 112 milhões de hectares, né? Então, isso significa orçamento, significa um movimento atuando e uma estrutura para fazer isso. Isso já é uma agenda imensa, né? Agora, junto com isso, só para pegar este caso, né, vamos dizer assim, ou essa categoria de acesso à terra, a gente tem na mesma Amazônia 9 milhões e pouco de hectares, né, de terras indígenas em processo de demarcação. Só em processo, não é nem que está fora do processo, em processo, e que ficou parada e ficou congelada nesses últimos anos, né? Então tem uma demanda de 10 milhões. Se a gente pega para quilombos, né, para territórios quilombolas, a gente pode dizer o seguinte, o que tem de processo parado no INCRA, né, sem considerar governos estaduais e órgãos de terras estaduais, que são muito importantes para a agenda quilombola, ao contrário da agenda indígena, né? A gente tem 3,4 milhões de hectares, né, que estão esperando fundos para pagamento de desapropriação. 3,4 milhões. Então, o processo todo feito. Todo feito. Você tem o recurso, você titula. E aí é título, né? Você titula. Isso daí sem a demanda, não é, que está represada ao longo dessas décadas, que aí, dependendo do estudo, você vai de 10 milhões a 25 milhões de hectares. Então, essa dinâmica, né, vamos dizer assim, você tem ao mesmo tempo, né, a proteção do que já existe, que está invadido com tudo isso que foi dito anteriormente e tal, e que a gente está conversando, mas também tipo, não há como, não é nem o avanço, não é? Não há como não estar realizando, né, os direitos do que já está no processo. Eu não estou nem falando que é algo que está fora do processo. E isso eu acho que é uma agenda que pode ocorrer. E encerrando, juro, no negacionismo, né? Até eu tinha notado que na conversa aqui anterior, a professora Juliana falou, essa história do negacionismo, acho que a oportunidade disso é interessante, porque se combinou um pouco com a pandemia, né? Que era o negacionismo também em relação ao vírus, né? Sim. Então tinha o negacionismo em relação ao vírus. E no âmbito da política, como está dito, das urnas, né? E que se repetem aqui e também nos Estados Unidos, né? Então, tipo, aquilo que a gente conversava, né? Então tem uma bancada que está sendo eleita hoje nos Estados Unidos, que está sendo eleita para denunciar a farsa das eleições nos Estados Unidos. A farsa da eleição do Biden, né? Então esse tipo de coisa, desses negacionismos que estão conjugados, é muito impressionante, né? Como algo que tem a ver com essa nova forma de fazer política. Negacionismo geral e restrito. Mas, assim, em relação à sua questão, Éden, acho que valeria a pena, né? Eu não investigo, não pesquiso o negacionismo como fenômeno, em que medida a ciência entra nisso ou não. Então, assim, não é um objeto de estudo meu. Acho que vale estudos. Agora, li vários artigos que mencionam estudos que acompanham a propaganda da indústria corporativa e que falam isso, né? Que a maior parte dos investimentos tem sido direcionada para uma outra linha e não mais para a negação da crise, para aquilo que a gente já conversou sobre a ideia da responsabilidade social. E vejo, né, a partir de minha trajetória e de minha experiência, essa mobilização de um discurso científico, né, por exemplo, no meu caso, eu tenho formação em Direito e acompanhei muitos processos judiciais envolvendo conflitos ambientais. Então, assim, nos processos judiciais não dá para você ficar nessa evidência mais rasteira, né? Então, assim, ali há uma certa preocupação, uma sofisticação com trazer um laudo, com trazer um discurso científico ou pseudocientífico para estar
negando os danos, e isso é muito comum há décadas, né? Isso precisa ser mais denunciado e enfrentado também. Assim, boa parte das entrevistas que eu fiz recentemente, incluindo outras lideranças, outros advogados, eles falam, né, da produção de uma política de negação dos danos, por exemplo, né, que uma reparação, uma responsabilização no Brasil é extremamente difícil, né? E aí entra a universidade, entra o pesquisador, né? Bianca tem vários exemplos aí que ela traz da indústria do petróleo, né? O vazamento até hoje, nada, enfim. Então tem isso assim nessa dimensão dos conflitos mais territorializados. Eu tenho uma dificuldade em juntar máscara e óculos, gente. Acho que tem uma questão interessante aí que é trazida pela professora Tatiana Roque, num artigo que ela publicou na revista Piauí, em que ela fala que essa questão da anticiência é mais do que não acreditar na ciência, né? Essa é uma crise da ciência, é uma crise da política, mas é uma desconfiança, sobretudo, em relação aos benefícios que a ciência ou que a política, que as instituições podem trazer. Não interessa se é verdade ou não, né? Ela estava falando ali do fenômeno pós-verdade. Mas se é indiferente. Se é indiferente porque não enxerga benefício algum, não enxerga repercussão, né, do fazer científico, por exemplo, nas suas vidas. Então, assim, eu lembro que tem várias falas aí no sentido de, né, que vem empunhando aí a bandeira da popularização da ciência, que eu acho que isso é muito importante também, né, de proliferar mais iniciativas que reforcem essa dimensão da importância da ciência, da importância das instituições, que está para além da verdade. E em relação à questão do retorno dos progressistas, acho que a Aurélio falou bastante mesmo, assim, estava numa discussão recente que me questionava sobre qual era a perspectiva. E eu falava justamente isso, assim, eu tenho um certo incômodo com essa climatização da política ambiental. Acho que ela acaba sendo travada numa esfera muito macro, né? E não é com a esfera muito macro, a gente, as próprias pessoas têm dificuldade de concretizar, de materializar as repercussões dela no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, acho que resta o desafio, sim, da gente territorializar mais de novo essa discussão, né? Não que sejam incompatíveis, mas... E há um consenso nesse foco, e aquilo que eu falava da legalidade e da ilegalidade cria dois polos, assim, né, onde uns são os arautos da defesa ambiental, outros são os algozes, né, e esse meio de campo aí está trazendo uma nebulosidade conveniente para muitos outros atores também, né? E em relação à questão ambiental, eu acho que esse governo que foi eleito, ele acena positivamente, que nos traz perspectivas otimistas para vários campos, sobretudo quando a gente olha para a Amazônia, mas tem uma série de outras pautas ambientais que são... que não estão muito evidentes, né? Vejo claro no discurso, né, na campanha eleitoral, veio muito forte também essa dimensão em relação à questão da agricultura, por exemplo, de se direcionar mais para as áreas degradadas, o discurso das estratégias verdes, né? Mas num discurso, por exemplo, né, olhando aqui de novo para a Bianca, da política energética, da questão da exploração de petróleo, de gás, tanto projeto pipocando, né? A gente que está ali, pega o litoral do Nordeste, pega o conflito que Sergipe está vivenciando. Não sei, tenho dúvidas sobre como é que vai ser o embate de força nesse sentido, e que tem a ver com a discussão climática, que é a ideia da transição energética. Mas, assim, se a gente for apurar esse descompasso entre discurso e prática, ele é grande também. Ele é grande, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Mas, sem dúvida alguma, eu acho que as experiências deslocam a gente, né? Então, assim, o governo Bolsonaro, essa sombra fascista aí que a gente viveu, deslocou a gente no sentido de otimismo, de aposta na ação política e efetivamente, eu acho que a gente acumulou um gás aí, um vigor político também, porque foi um processo muito surrado, né? Um processo surrado, mas que engajou muita gente também nele, que pode dar fôlego para os novos embates, né, político-ambientais que estão por vir no governo Lula e que a gente já conhece. Tem também um aprendizado aí de tempos anteriores, né? Vocês daria para fazer querem fazer uma rodadinha breve de considerações finais, agradecer?
Você já tinha comentado isso, eu achei interessante aí você retomar essa nebulosidade que você criou sobre legalidade e ilegalidade, principalmente quando você fala do garimpo, né, ilegal. Criou-se a imagem do inimigo, o que é o inimigo do meio ambiente no Brasil, né, que é esse garimpeiro, né, o grileiro. E aí a gente esquece das mineradoras de Minas. A gente esqueceu, né, que até hoje não se pagaram pelas destruições das barragens e a gente não sabe o que está acontecendo na Serra do Curral, que o Zema está liberando para mineração. Em pleno meio urbano, destruição de patrimônio histórico, patrimônio natural, a céu aberto e com a compra de todos os organismos do Estado de Minas, do governo federal, né, de proteção de patrimônio ambiental, enfim. E isso exatamente está nessa nebulosidade, né? Enquanto a gente está tentando lutar contra um inimigo nefasto, né, no norte do país, que está ali naquele cenário também terrível, a gente está criando essa noção de que, assim, deixa a mineradora, porque pelo menos ela cumpre regramentos, né? Ela é legal. Depois ela vai pagar pelos erros dela e que a gente está vendo que não está pagando, né? Não tá sendo cumprida. 7 anos aí de luta e 3 barragens já foram, mais outras aí em casos, em situações terríveis. Então, acho que é uma coisa aí, teve um comício lá na Zona da Mata, né, antes das eleições, em que o Lula falou que o Brasil não vai mais exportar não vai exportar só minério. E foi uma fala que até o pessoal lá da cidade olhou, ficou assim, porque boa parte dos empregos da cidade é gerado pelas empresas de trem, né, que vivem de carregar montanha para cima e para baixo. Então, vai ter que ser combatido também, tem que lembrar dessa pauta ambiental em todas as regiões, como que isso está acontecendo em cada região. No Nordeste, né, com petróleo, ali em Minas, muito importante o minério, e na Amazônia, o que está acontecendo, né? Você encerra? Então, gente, nosso tempo está estourado, o debate é pulsante, fértil, né? Espero que tenhamos a oportunidade de nos encontrar em outros espaços, em outros fóruns aí. Né? Agradeço demais as perguntas, a intervenção, a mesa aqui. Né? Acho que foi bem interessante toda a nossa tarde. E é isso, né? Bola para frente, vamos ver cenas do próximo capítulo. A gente ainda está cheio de expectativa, de especulações, né? Muita coisa vai se desenhar nos próximos meses. A gente se encontra novamente aí para tá discutindo, acompanhando e fazendo as avaliações, né? É isso.